Bom, eu gostaria de começar, então, pedindo para que você se apresente, o nome completo e a idade. Meu nome é Euríbio Veiga dos Santos, nasci dia 30 de novembro de 1943, Sua idade, 81 anos. Eu, Gelsi Maria da Silva Santos, nasci em 1950, no dia 16 de outubro, idade, 72. 72. A diferença de vocês é 9 anos. Não dá bem. Esse é 8 anos e meio. E onde que vocês nasceram? Na época era o município de Santo Ângelo, na esquina Araújo, que hoje é Independência, município de Independência. E eu nasci na Colônia Glória, mas município de Independência. Como que era, quando vocês eram crianças, a casa de vocês com os pais? Sobrevivência? A casa A que vocês casa moravam. era uma casa de madeira, uma casa grande, de madeira. Eu encontrei a baile lá, dançava com as meninas. Saía baile na sua casa? Lá no pai, é. Como é que era isso? Era surpresa? É, muita surpresa. E daí? quem que Muito animava? puxeirão, né? Muito puxeirão entre os vizinhos. Era uma coisa muito linda isso aí, viu? E como que eram essas festas? Quem que animava? Tinha algum músico? Ah, tinha, sim. Tinha. Sempre tinha um gaiteirão lá pros costados onde a gente morava. E daí, na época de puxeirão, saía esses fandangão aí. Daí faziam festa, carneavam um porco, carneavam galinha. Era um divertimento total. Quem que é o gaiteiro? O senhor lembra? Na época era Antônio Witschak. Esse Antônio Witschak, ele é velho ainda. No município lá de Independência, ele mora lá. E quem que eram os seus vizinhos? Bom, ali vizinho, nós era sitiado de vizinho. Nós tinha o seu Dorval Machado, tinha o Amândio Ritt, logo o seu Antônio Witschak, o seu Francisco Ruchinski, o Máximo Bidal, o Carlinho Correia, logo ali da Araújo, Marasca, não eram longe lá de casa. Tinha muita gente morando no interior. Anastácio Correia, também é nosso vizinho. E era longe um do outro? Não é tão pertinho, isso dava uma distância, isso às vezes dava alguém que ficava perto, mas a distânciazinha aí. Às vezes a gente considerava como vizinho, gente que morava 2, 3 quilômetros longe. Até mais do que isso. Nós morávamos de Santa Araújo ali, dava 4 quilômetros. Nem dava, acho, 4 quilômetros. E tinham outras pessoas da família Marques dos Santos lá nessa... Marques dos Santos, mas ali na redondeza não tinha. Teu avô? O meu avô tinha, o meu avô morou ali pertinho de casa. Marcos
Veiga. Algum tio teu? Tio. O Afonso? Esse morava já lá mais longe, lá na Colônia Glória, lá. Isso dá uns, acho que quase 10 quilômetros dali da Araújo, lá na Glória. Mas da família Marques dos Santos, tinham outros que moravam em Independência, além desses? Em 13 de maio. É meu tocaio. Oríbio Marques dos Santos. Era seu tio? Meu tio. E o seu nome vem como homenagem a ele? Mas não sei. Vô, e sobre sua data de nascimento, o senhor tem uma no registro e outra, tem duas datas. Porque foi naquela época, né? Para não pagar uns centavinhos, velho. Na verdade, o dia 2 de março, né? Que é a data original do meu nascimento, mas foi registrado em novembro. Alguns meses de diferença. Para não pagar imposto. Sonegação de imposto. Não era imposto, era multa. A multa, Mas a dificuldade também do pessoal ir no cartório fazer o registro. Era carroça, era cavalo. E o senhor sabe sobre o seu nascimento? Foi com parteira. Não sei. Nasceu na sua casa? Nunca perguntei para mãe isso. Deve ser. Porque hospital não tinha. Era longe, né? Era longe o hospital. 3 de maio, se tivesse. Né? Com certeza nasci em casa. Através de parteira. E a parteira era a dona Lila Fogaça. Vó, e sobre a sua família? Como é que era a sua casa? Era de madeira também. Uma que eu me lembro assim, que eu era criança, que a mãe contava, eu não tinha nascido ainda, né? Era tudo de coberta de tabuinha, lascadas, tabuinha e colocado. Depois o pai fez uma casa, e quando eu já nasci, já tinha uma casa que era de telha. Uma casa nova, grande. Mas não tinha luz, não tinha água. Potável. Água potável, né? Água de vertente, longe para buscar. O pai chegou a fazer uma escadinha assim para descer e depois para subir, que era uma vertente que descia. Lá lavava roupa, lá tudo era. Ficava perto da casa? Dava uns 200, mais de 200 metros. Vó, a senhora era o nenê da casa. Sim, Quando a senhora nasceu já tinha 2 irmãos mais velhos. sim. Meu irmão e a minha irmã. A minha irmã tinha 10, um pouquinho, temos quase 10 anos de diferença. Deu meu irmão com a minha irmã, era um ano e pouco de diferença. E agora já tenho só a minha irmã. Minha irmã já se foi também. Meus pais. E o senhor vô tinha mais irmãos? Meu pai? Não, o vô. Tinha mais... Eu tinha, Mais gente em casa. eu tinha 5 irmãos. Nós éramos entre 5 irmãos e 4 irmãs. Quantos irmãos? 5. Entre 5 irmãos nós éramos. Eu tinha mais 4 irmãos e mais 4 irmãs. Mais, 4 irmãs. né? E 4 irmãos. Tem algum vivo ainda? Tem. Tem o burrinho, lá o apelidado. Para Doritos. E vários irmãos seus foram para o Mato Grosso. Uma irmã e um irmão. E os outros faleceram em Independência? Faleceram aqui em Acorá. E um no Paraná. Qual? O Vilarim faleceu num acidente no Paraná. E sobre o seu nascimento, vó, a senhora sabe algo? Sim, eu era uma parteira. Daí a minha mãe não podia me ganhar, que eu nasci sentada. Daí chegou uma tia minha, cunhada da minha mãe, e daí
ajudou minha mãe foi que eu nasci. A minha mãe sempre contava que eu levei um dia inteiro para... Não chorei nada. Achava que eu ia... Mas estou aqui. Teve uma parteira? Teve. E dei uma tia que ajudou também. A senhora sabe o nome delas? É, a tia... Como é que é? Anitta Anitta. Kowalski. É minha Kowalski. Ela até é minha madrinha. A mãe levou de madrinha dele. E a parteira? A parteira, não me lembro o nome. Não foi a mesma? Não, acho que não. Lá não sei quem que era, lá da Glória. Será que era... Não sei, a mãe nunca pedi pra mãe isso. E o senhor sabe quem eram os seus padrinhos, vô? Sei. É Osório Miller e Euríbio Marques dos Santos. De Crisma, Euríbio Marques dos Santos, Euríbio de Crisma. E o outro batizado Osório Miller. E os seus, ó? O que eu me lembro é só da tia... Essa Anitta e o tio Antônio. E o outro, como é que era o nome? Tu tinha aquela do Massarioli, a Geni Massarioli. Geni Massarioli, uma de que morava Em Araújo, ali. E lá em... Colônia Glória. Não, em Santo Anjo. Uma outra? Tinha uma outra, mas não me lembro não. Qual que era o nome dos pais de vocês? Amantino Marques dos Santos e Zoraida Veiga dos Santos. Com o que seus pais trabalhavam? Agricultura. Cultivando as terras com cogote de boi e peito de cavalo. Sua mãe também trabalhava na roça? Ajudava. E onde eles nasceram? Olhos d'Água, pai. E a mãe devia ser por lá também, mas nunca, eu acho que é por lá. Eles casaram lá? Não sei se casaram lá. Aquela vez, acho que era Santo Anjo. E os seus pais? Mariana Pereira da Silva. Josefa Kowalski da Silva. Onde eles nasceram, você sabe? Não sei. Não tem. Lagoa dos Patos, não. O pai, acho que foi na Lagoa dos Patos, ou veio já, não sei de onde, como é que era naqueles lugares que eles falavam que era. Taquari. Taquari. E a minha mãe era por ali também, de Lagoa dos Patos, acho. Que se Lagoa encontra. dos Patos fica onde? Catuípe. Catuípe. É uma localidade do interior? É. É. E os seus pais vão trabalhar com o quê? Lavoura, de abraço. Com boi, com cavalo. Plantavam milho, soja, mandioca, batata, feijão, arroz. A sua mãe também ajudava? Ajudava. Eram os dois. Faziam assim esses, como ele falou, um ajudava o outro assim, fazia aqueles... Fugiu da minha cabeça. Puxeirão? Esse puxirão. Matavam porco, matavam galinha, a mãe fazia aquelas fornadas de pão, de cuca. Lá sempre era assim, uns ajudavam os outros, né? Hoje já não existe isso, né? E chamavam seu pai de Marianinho? Marianinho. Ele era baixo? Ele era pequeno. Não era tanto Nem baixo. tanto. Sei por quê, sempre Marianinho, Marianinho.
Mais apelido. É. Antigamente as pessoas tinham um apelido. O pai também, né? Timbaúva, né? Pois é, qual a origem do Timbaúva? Origem das árvores de Timbaúva. Onde que o meu avô tinha uma fazenda, tinha umas árvores lá, e daí lá no Timbaúva, lá no Timbaúva, e agarrou o apelido das árvores. Essas árvores ainda existem até hoje, né? Porque várias pessoas da família, os Marques dos Santos, são conhecidos como Timbaúva. Não só o Bisamantino, mas, né, o senhor, o tio Joel, outras pessoas da família também são conhecidas. Mas tudo. Timbaúva. O senhor sabe onde fica essa fazenda? Eu tive quando eu era piazota, eu tive por lá. Mas esse dia está me informando que as árvores estão lá ainda. Qual que é a localidade? Olhos d'Água. E o senhor sabe outros moradores de Olhos d'Água que vieram para cá? Teve alguma família de alguém que eu entrevistei que conhecia os Marques dos Santos, agora eu não lembro quem era. Mas também tinham muitas famílias lá. É. Vó, e a senhora sabe ou lembra se o vô Mariano contava como é que foi essa vinda do Taquari para cá? Mas olha, ele nunca me falou assim, nunca toquemos no assunto, né? Nem do meu avô e da minha avó, nunca eu fiquei sabendo como é que, em quantos anos faleceram, nada. Nunca a gente... Certo, o pai não gostava de falar, né? E dizem que as crianças também não participavam da conversa dos adultos. Diz que não. Não é Eu me que lembro. não. Eu não participava. Eu também não, mandavam brincar. É por isso que algumas informações se perderam, acho. Porque vocês são as crianças da época. É. Mas não sabe se ele veio sozinho de Taquari? Não, acho que vieram, eu calculo assim que veio tudo, eles, né, de Taquari. O pai nasceu aqui, eu não sei, né? Porque o sogro tinha mais irmão por ali Ele pela tinha região. mais irmão. O que eu conheci era o tio Maneco. Maneco, Manuel, o nome dele? É. acho que é. E esse agora não tem mais nenhum, né? Tem só um primo do lado do meu pai. E eles moravam em Independência também? É. Esquina Araújo, Araújo. moraram ali. E esse primo mora em Esquina Araújo. Pois é, parece que teve uma época em que veio uma leva de famílias morar em Independência. Por exemplo, o sogro tinha tia Juvita. É, tinha a tia Juvita também, a tia Juvita morava pertinho da nossa casa, lá na colônia. É irmã do sogro. É. Né? Daí tinha agora a gente foge da cabeça. O tio Daniel, que era o irmão dele. Daí tinha aquela que morava em Catuípe. Não lembro o nome. Eu não me lembro, nem adianta falar. Mais duas tias que eu conheci, mas não me lembro o nome. Uma morava em Lagoa dos Patos. Lagoa dos Patos e a outra ela é bem longinha daqui, né? Outro lugar. Me lembro como é que é o nome. Outro lugar que não é aqui da nossa região? Não. Ela vinha passear lá em casa, mas eu não me lembro assim o nome dela agora. Foge da cabeça da gente, né? Não tem problema não lembrar. Nome também é um pouco mais Sim. difícil. E o seu pai lutou na guerra. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Pois olha, meu pai tem as fotos, tu não trouxe até? As fotos dos combates que ele fez. Ele contava sempre que sofreu, né? Era tudo difícil.
A comida, ele conta que eu acho que ele comeu até carne de cavalo, porque isso que ele botava na boca assim, mastigava, quanto mais mastigava, mais crescia. E ele acha que era carne de cavalo. Sofreram bastante nessa guerra. Então a senhora lembra do seu pai contar sobre esse período? Sobre esse período. Depois o meu irmão até pensou, né, que quem sabe o meu pai até podia ficar aposentado sobre isso, né. Foram em Santo Ângelo, lá no quartel, eles falaram que não era nem para falar, porque senão até ele ia preso. Mas ele tinha sido militar? Sim. Eu acho que eles fizeram aquilo para não... Mas ele teria direito. Claro que tinha. Não, ele tinha tudo, tu viu, os combates, tudo. Não tinha o porquê não, né? Tava tinha tudo as uma fotos. Caderneta tudo, militar tudo. Que ele escrevia. Sim. Eu não cheguei a ler o que ele escrevia, mas era dos dias da... Aquela caderneta eu não trouxe. E aonde foi essa guerra? Foi em São Paulo? São Paulo. Foi em 32? Mas isso eu não tenho ideia de que tempo que foi. Acho que foi. Devia ser. Revolução Constitucionalista. Não era os Chimanga e Maragata, se foi outra, né? Como era antigamente, né? E ele já estava no quartel? Ele serviu? Eu acho que ele estava servindo quando aconteceu isso. Sim, ele estava servindo, mas antes disso ele já estava no quartel? Eu não sei te dizer se estava ou não. E sobre a sua mãe? O que a senhora pode falar? Minha mãe sempre foi uma mulher muito guerreira, trabalhadora. Tudo que tinha de bom estava na minha mãe e no meu pai. As pessoas honestas. E depois eles saíram de Independência e foram para Juruá? Não, do município de Independência foi para Juruá. Fica ali perto, né? Município vizinho. Sim. Mas por que eles foram embora? Resolveram ir para a cidade. E lá colocaram antigamente diziam boliche lá, o pai já tinha ali um mercado, um mercadinho lá. Colocar um mercado lá. Mercado. Tem gente batendo lá. Ah, eles tinham um comércio? Tinha. Com a minha irmã, juntos os dois. Não sabia. Lá naquela casa onde está a minha irmã. E os avós? Qual o nome dos avós? O meu avô lá da minha mãe é Marcos dos Santos. É Veiga, né? Veiga dos Santos. E da avó é Tomásia Goethe Oreiuda. Alemoa. É de origem alemoa. Do meu pai é Felipe. Meu avô lá do pai é Felipe Marcos dos Santos. E a avó era Maria... Não lembro do que. Não é Maria Dalva? Maria Vidalina. Vidalina, Ela era Taborda. é. Eles que tinham a fazenda, avó? Era eles. O que o senhor sabe sobre eles? Foram mortos por envenenamento. Dentro da própria família? Dentro da própria família. O senhor pode relatar um pouco mais sobre isso? Sim. Foi envenenamento pela própria filha dele, Marvina Marcos dos Santos. Como é que é a história que ele tinha um local onde ele guardava o dinheiro? No oco do esteio da fazenda, o esteio do meio da fazenda, no meio da casa. Quem guardava o dinheiro era ela, as moedas, que ele entregava às tropas de mula, criador de mula. Na época era mula, né? Entregava em São Paulo e ela que guardava ali naquele oco, naquele esteio. Cresceu o olho. E daí ela matou o próprio marido. Primeiro o marido, depois o avô, né? Primeiro foi o marido que ela matou. Depois o final do vô. E depois fizeram
ela arrumou um amante e o finado avô já xingava muito dela, daí ele terminou envenenando o meu avô, que é o pai dela, e depois eles assaltaram na casa para terminar com a família, com o resto da família. Já tá bom. E daí eu, campeando lá, para cá e para lá, ela tinha um filho que estava se criando, com o finado vovô, 2 filhos. E um estava debaixo de uma tarimba, e eles campearam e não viram. Estava debaixo dos correios de cavalo, enfiaram os cavalos. E daí depois que fizeram tudo o que fizeram, ela ouviu o filho dela, o próprio filho dela, que tinha acho que uns 3, 4 aninhos, viu aqui que eu guardava as moedas quando o finado do pai levava as tropas a São Paulo, aqui nesse oco aqui. E daí os filhos dela estavam se criando por causa da morte do marido. Os filhos dela vieram, quem criou foi os avós, estavam criando, os avós que estavam criando. E daí, quando ela veio para acabar com o resto da família, e não, daí que eles terminaram matando a mãe dela. E daí os filhos, que eram os netos, chamavam a avó, a mãe velha, né? E a própria mãe, que era ela, de madrinha. E daí eles apontaram, quem matou a mãe velha foi a madrinha, que eu ouvi a voz dela dizendo que quando o vô levava as tropas, ela guardava, ela estava ali. E dela foi condenada por isso. Ela foi presa. Foi presa. Como é que é o nome lá do lugar? Olhos d'Água. Não, que ela foi presa. Ela foi para a Ilha das Correções, em Porto Alegre. E o que é uma tarimba? Tarimba, eu acho que é tipo uma cama, né? De botar as coisas em cima, assim. É tarimba Eu acho que dormiu em cima, acho. Eu não sei, eu não conheci. Acho que era feito ouvi falar que era feita de taquara. E aí um dos filhos se escondeu embaixo dessa cama. É. Matia tudo. Que terror, né? Na verdade, ela queria terminar com a família, né? É. Daí ficou uma tia e esses filhos. E ela foi para a Ilha das Correções, e quem tirou ela de lá foi um coronel. Foi viver com ela. O coronel é corajoso, né? Essa tia, como afinal só que sem contar, que essa tia deixou o chinelo dela, como ela tinha saído para fora, né? Mas ela se enfiou debaixo da cama e pediu para Nossa Senhora cobrir com o manto. Daí, ela se salvou. Depois ela foi pular a janela e ainda disse que pulou em cima perto do Jaracuçu. Daí que esse noivo dela veio e socorreu ela. Matou o Jaracuçu, não sei o que fez lá, né? Não sei isso. Isso, afinal, você não contava. Afinal, só. Eu sei, se mataram o Jaracuçu, não sei. Eu sei que ela pulou em cima ainda do Jaracuçu. Numa janela, já pensou? Para se escapar. Que momento que foi isso? Quando estava, que ela queria matar todo mundo para ficar com o dinheiro. Os outros irmãos eram vários? Era o Oríbio, Leopoldo, que é meu tio. Eu me lembrei do Leopoldo, que é meu tio também. Tio Andino. Isso. E como é que foi isso dentro da família? A fazenda acabou ficando para os filhos. Os filhos. Entrou em inventário. E ela recebeu herança? Não sei.
E essa fazenda? E o pai não quis a parte dele. Porque ele era o mais novo da família. E o pai ficou com... Acho que tinha 3 anos quando o pai perdeu o pai dele. Ele se criou com a minha tia, Tacília. E o sogro se salvou E debaixo depois do tempo que a fazenda entrou em inventário, tocou 100 hectares para o pai. E o pai não quis. Nunca foi lá receber. E como é que ele se salvou no meio de toda essa... Dentro do oco de uma Um coxa. como é que é lá? Tinha uma... Faziam farinha de mandioca, como é o... Tafona? Uma tafona, né? Ele entrou dentro de um oco que tinha lá. E ficou lá. Mas ele não teve muito contato com a família depois. Não. Ele se criou com essa tia, minha tia, irmã dele. E ele contava essa história? Aí ele sempre contou. Em que momento ele veio para Inhacorá? Tem que fazer a conta. Eu acho que devia fazer mais ou menos isso, anda perto de 50 anos que ele agora está fazendo que ele veio para Inhacorá. Uns 50 anos mais ou menos. Ele veio nos anos 70, 80 por ali? Nós temos 2023, anos 70 por aí. 2024. Hã? 24. Pois é, 24, né? 24 menos de 2000, tira mais 30 anos, 72, 73 por aí. E aí ele veio para cá, ele adquiriu a propriedade dele do Dr. Fontoura? Aqui na cidade, sim. Doutor Fontoura, não sei se é... Não era do Dr. Fontoura, já era de outro. Mas foi a casa que tinha Sim. sido do Dr. Fontoura? Sim. Essa casa. Primeiro eles eram lá moraram lá na terra que eles tinham comprado, como é que era? Rincando os Freitas. De lá, da esquina Araújo, eles eram para ali. Dali que eles eram para cá. Rincão dos Freitas, não existe mais esse nome. Tem. Tem, só não tem mais nada, arrancaram tudo. Tinha colégio, tinha casa lá, tinha tudo, agora não tem mais nada, arrancaram tudo. Mas ainda é conhecido por Rincão Nós dos morava Freitas. lá. Pois. Isso em Inhacorá? Sim, ali perto onde morava o Colotário, né? Otário, aquelas terras para cima ali. Para cá, quem vem de lá para cá. E tinha alguém da família Freitas? Hã? Só chamavam Rincão dos Eles Freitas. moravam ali quando o Nós sogro veio. cumprimos aquelas terras ali, Rincão dos dos Freitas. Do Pedro Freitas. É. E da casa aqui o senhor não sabe mais informação? Não. Até não faz muito tempo, né, que foi desmanchado. Sim, Caiu. daquela tormenta que deu de pedra, que daí ela caiu. Ela caiu por conta. Que quebrou tudo, as telhas, né? Deu vento. E o Bisamantino também viveu até os 100? Não. Quase. Não, 90... Ele faleceu dia 29 de maio e o dia 26 de julho ele completaria 94 anos. 2 meses para 94. Na véspera de 94. Eu conheci ele, eu lembro que ele tinha uma casinha do lado da sala, tipo um galpão que eles colocavam a palha do milho. E esse secretário tomava chimarrão lá. E ele sempre fumou? Fumava. Sempre fumou. Conheci ele sempre fumando. O chapéu ficava preto. Os dedos eram amarelos. Como é que era, vô? Ele plantava o milho só para ter a palha. Ele tratava as galinhas, os porcos dele. Mas ele usava a palha que ele mesmo... E aí ele colocava secar, como é que era? Não, ele tirava da espiga lá. Não estava seco, eles tiravam. Descascava as paias boas, fazia as paias para cigarro e o resto pros Mas porcos. ele mesmo fazia. Sim,
Cortava? Cortava tudo. Botava dentro de um Só bocalzinho. que o pai não tragava fumaça. Ele fumava para achar lindo, eu acho. Só comprava o fumo. É, o criolão naqueles... Tinha que cortar. E a sua mãe? Ela morreu aqui em Aquará? Morreu. Morreu no caminho do hospital. O senhor teve alguma convivência com os pais dela? Com o Finado Marcos, eu comia revirado na casa do velho, quando eu era pequeno. Me lembro. Ele morava pertinho, o velho sofreu um acidente, meu avô, e daí o pai fez uma casa perto ali da casa dele, eles vieram morar ali perto. Ele ficou meio travado, assim, para caminhar, meio caminhando devagarzinho. O acidente. Um touro avançou nele. E eles também eram agricultores? É, agricultor, sim. Morava ali na esquina Araújo também. E faleceram lá, os dois. Não. Eles faleceram em Jardim de Adão. Ele. E a minha avó ficou viúva, ela faleceu em Santo Ângelo. Morava com a filha dela lá em Santo Ângelo. Nós ajudeu, quantas vezes eu ajudei a ficar com ela, que ela veio na finada sogra. Da finada sogra, daí queria sair, às vezes, e levava lá para casa. A senhora conheceu eles? E ela, ele não. A maioria da família era de agricultores. Agricultor. Só o seu avô, Felipe, que era tropeiro. É. E essa fazenda ainda existe, vô? Existe, mas assim, isso foi vendido, a maior parte venderam. Será que tem algum descendente ainda? Por lá? Não sei te dizer. Que a tia Tacília, que existiu mais, que ainda existem como é que é? Existe, acho que os bisnetos, uma parte ainda que moram lá, em cima das terras. E essa fazenda tinha nome? Não sei te dizer. Tava falando, vô, que eu queria ir lá conhecer o local, se a gente ainda encontra as árvores de Timbaúba. A informação que eu tive há poucos dias está lá as árvores ainda. E os seus avós estão enterrados lá? Do lado do pai, sim. Estão lá. Esquina Comandaí? É. O senhor lembra de alguma vez visitar o túmulo? Não. Seu pai não ia? E foi ele que fez o túmulo lá para ele. E os seus avós? Eu da Ava Maria, é ali no... O nome deles? Era o Brunislau Kowalski e Maria Kowalski, outro sobrenome, não sei. Eles estão enterrados ali naquele... Como é que é o nome ainda? Te falei um dia que... Quaraim? Quaraim, Eles moravam lá. sim. Quaraim hoje é 3 de maio. É. Mas ali, Independência, Jurado 3 de maio, Tudo é meio pertinho, né? Uns dos outros. a senhora lembra de visitar os seus avós? Ixi, quantas vezes que era tão faceiro que a mãe falava dele na avó, Maria. Que eu conheci só ela, né? De avó. E eu vou. O lado do pai, a gente eu não conheci. Então daí a gente ia lá, meu Deus, ficava faceira. A avó tinha um baú cheio de tecido. A gente ia lá, sempre ela dava um tecido para fazer uma blusa, fazer um vestido. Coitada. E nós caminhávamos a pé dali para diante da Independência, que tem uma árvore grande ali que desce para o Quaraim.
Nós ia dali a pé com a mãe, lá no Usava Paraíba. pinga-fogo, né? Ia a pé lá. Tudo a pé. Um sol quente, quente. Eu dizia, mãe do céu, vamos sentar, eu não aguento mais de cansado. Deu o finado avô, quando era para nós ir, ele brochava o cavalo no carrinho, levava nós em 3 de maio, daí para pegar o ônibus para ir para casa. De lá nós passeávamos nas tias, que tinha as irmãs da minha mãe. A tia Rosinha, que faleceu, todas elas são falecidas. A tia Adviga, a tia... Agora, vamos esquecer da outra. Moravam tudo ali meio Tudo perto. por ali, por perto. E daí tinha as meninas, daí a gente adorava ir lá brincar. E eles eram de origem polaca? Sim, Eles dos falavam? dois lados. Ah, o final do vô e o final da avó batia entre elas direitinho. A gente nem entendia nada. Às vezes eu dizia, o que é isso, vô e vó, que estão falando? A gente não entende. Daí eles falavam, né? A mãe entende, mas nunca conversou também. Eles chegaram a aprender um pouco, os filhos. Ah, acho que sim. E agora tenho só uma tia que está viva. De tio Mariano, o tio Angelinho. O tio Angelinho também está vivo, o mais novo. Mas eles moram no Paraná, os dois. Esses dois moram em Paraná. Aí eram entre 12 irmãos a minha mãe. De 12 eu já tenho só 2. E os outros não me lembro como é que é o nome. Eu vou me informar bem Tio Antônio. das árvores lá. Vou me informar. Deve estar lá. Ia ser legal a gente fazer isso. Se estiver lá, eu vou lá contigo. Então Até eu Eu vou. quero conhecer Eu queria- o túmulo, Da o local. finada da mãe, da finada sogra, também enterrado por lá. Os dois. esse ali, o Nírio aqui, ele é natural dali. Daquela região ali, da esquina do Mandaí ali. Os pais deles eram dali, os avós. Qual Nírio? Esse que estava com a mãe do compadre Nerci aqui. Qual que é o sobrenome dele? Ele é... Eu acho que ele é Mota. Independência tem o Rincão dos Mota. Uhum. Tem, mas ele não tem nada a ver com essa gente aí. E a senhora lembra de alguma comida assim que a sua avó fazia? Ah, ela fazia tanta coisinha boa quando a gente ia lá. Docinhos e comida, assim, né? Tudo quanto era, matava galinha, fazia. Era carne de porco, era carne de galinha. Docinho? Doce, né? Pra Que fazer. tipo de doce? Doce de ambrosilha, de pudim. Ah, já tinha pudim. Já. Pudim de creme. Ela é pudim. Pudim do quê? Tem os pudim aí pela rua também. Esse não era. O finado vô fazia fumo de corda, que é suma amarelinha, coisa mais linda, mas ele não fumava. Ele fazia e vendia. Eles plantavam? Eles plantavam também, era agricultor. Mas plantavam fumo. Plantavam também. E tudo não tinha veneno, não tinha nada que ele fazia, era só... E ele tinha um garpãozinho que ele ia para lá fazer os fumos dele. E tinha muita formiga também antigamente, né? Ah, existia. Nas terras. Deus, ele tinha formiga. Até há pouco tempo, no que faz uns 20 anos, mais de 20 anos, ainda tinha. Lá na Colônia Glória, na terra, lá que nós temos, meio tinha. Lá na Colônia Glória Humana, as formigas, eu não vencia matar os venenos, mas podia branquear o veneno, esparramar veneno, não matava a formiga. E antigamente o que eles faziam? Tinha aqueles fole. Assim, botava arsênico e mamonas, colhia os mamonas, misturavam junto, queimavam dentro tinha um tubo, daí o fole assoprava para conservar a fumaça, para empurrar a fumaça para dentro dos olheiros. E para sair, se tinha mais olheira, que a fumaça saía também. É. Daí vinha tal de veneno branco, dentro das latinhas, daí tinha as marcas que furavam e tinha uma mangueira, uma torneira que abria, daí a dose certa para ir para matar a formigueira. Tinha que cavocar, limpar o olheiro, aquilo preteava de formiga.
E o que eles mais plantavam? Milho, mandioca, arroz seco, feijão. De tudo. E depois plantavam soja no meio do milho também. Mas o soja demorou mais para ver. É, sim. A maior parte era trigo, plantavam, cortado de foicinha, né? Soja também é tudo cortado de foicinha. Mas o soja foi mais na frente, né? Mas se não, plantavam linhaça. Linhaça era o que mais valia. E o que e era mais prático para cortar um negadão e ficava leiradinho, depois montava, juntavam e passavam na triadeira. Mas isso que acabava com a terra. Mas hoje estão plantando para a reformação da terra, para tirar a acidez da terra. Quando derrubavam o mato, que derrubavam os matos, plantavam trigo, que dava aquele trigão, coisa mais linda do mundo. Sameava o trigo e tapava com a enxada no meio das tigueras. Feijão. Abriu umas roças novas, que diziam. Tudo cortado. Que sofrimento, hein? Tudo cortado de machado, umas de serrota. Não existia motosserra, né? Umas de serrota. Fazia a barriga de machado e botava o serrote nas costas. Né? Por isso que saía os puxirão, um ajudar o outro. Assim para colher. E os tocos também devia ser um sofrimento para... Aquilo ali ficava ali até Porque apodrecer. não apodrecia, ficou nas roças, arrancado. Logo começou a vir os tratorzinhos, arrancar aqueles tocos, puro cerne, aquilo dá um soco no ombro do cara para cortar. Se tivesse uma motosserra, limpava a raiz, serrava, né? Mas não existia motosserra hoje. Fosse hoje, seria mais fácil. E hoje já tem esses retos escavadeiros, tem tanta coisa que arranca, né? É o que não tem hoje mais, é mato. E como é que era, assim, as propriedades? Tinha a casa e o pessoal sempre criava os animais? Tudo. Criava um porco. A maior parte, porco. Galinha. Tinha as vacas aí para tirar o leite para o gasto, os boi para trabalhar, os cavalos para trabalhar. Tinha bastante abelha, fazia tração, a carroça, recolhia os produtos, triava na triadeira e trazia para o garpão, né? E antigamente não vendiam assim, movendo, faziam queijo, vendiam, faziam para comer. E daí era queijo, criavam as abelhas, tiravam mel, tinha aquelas latas de mel, assim, que chegava a ser açucarada, mas cortava assim, parecia até uma rapadurinha. Marmelada. Uma rapadurinha. Comer faziam de cana de cacho, também tinha umas caninhas de cacho antigamente. Faziam melado, parecia um mel, coisa mais boa, aquela melada nem existe mais isso, acho. E faziam de cana também, melado. Onde não tinha, um levava na casa do outro que tinha engenho e iam fazendo. Levavam lenha e iam fazendo. Antigamente existia muito um de ajudar o outro, né? Hoje já não tem mais isso. Um ajudar o outro. Só para... E porco? O porco valia bastante? Vinha os caminhões, levavam para São Paulo as cargas de porco. Porque do porco sai a banha, sai... E teve gente que fez dinheiro com porco. Foi o começo da vida dessas colônias aí. E como é que criava porco solto? Criava em serra, e castrava os porcos e botavam daí engordar, né? E as propriedades, assim, o plantio era mais para o próprio consumo do que... Ou também a produção não era tão grande assim? Na colônia, cada um tinha uma fatia, né? Mas vendiam também? Sim. O que sobrava, vendia. Bom, e depois da Colônia Glória, como é que foi a saída lá para onde vocês foram? Da Colônia Glória nós íamos para cá, para Rincão dos Freitas. Eu nasci e me criei em Colônia Glória, me casei lá. Fiquemos lá, o Gel tinha 7 meses que nós íamos para cá.
Todos os 3 filhos nasceram lá. Sim. Nasceram os 3 em Giruá. E são registrados? Independência. Entendeu? E o senhor botou só os santos no... Não, eu não sou nada. Eu sou muito ligado no Santos. Até chorar, chorei. E o nome do Joel eu queria botar outro nome, ele foi lá e registrou com esse, Joel Santos. Só. Muito comprido o nome, não, isso não fica bem. Demora E muito. o da mãe, o nome da mãe era Berenice, né? Sim, Berenice. Ela que mudou o nome dela por conta própria. Mano, disse que não. Será que não? Ela me disse que não. Que disse que ela foi tirar de novo, né? Que ela Era para ser Berenice, né? Berenice. E eles Vera Lúcia. registraram lá. Diz que Veranice. E como é que ia ser Veranice? Outra era Vera Lúcia. 2 Vera, onde é que se viu? Vera Lúcia e Berenice. Eu acho que foi assim, da Vera foi assim. Era para ser esse nome que tu falou. E eles registraram Berenice. Berenice Santos. Berenice. Mas é Berenice, né? Tá, pelo menos no telefone tá isso. Não, mas é Berenice o nome dessa. Tinha registrado Berenice Santos. Tu registrou. Levou, eu não Tem que registrei olhar ninguém. o papel da Vera para ver. Não, o registro de nascimento é Berenice. Berenice, né? Uhum. Então, no telefone tá diferente, né? É Berenice. Ah, mas o telefone bota não, porque ela botou o outro Sim, nome mas dele, não eu sei se tô foi falando, ela ou o que mas que foi. tô falando que tá diferente, né? Não, a questão é que ela mudou o nome, ela é Veranice hoje. Eu achei engraçado que isso aconteceu. Ela disse que em todos os dias disse hoje. que ela foi lá, assim, ela me contou, mãe, eu fui lá porque ela perdeu o registro de nascimento que ela tinha, né? E de que ela casou, daí era Verenice. E depois ela foi lá retirar, botaram isso que Verenice. Assim ela conta, não sei se é verdade. E depois em Rincão dos Freitas, E foi... viemos pra cá, pra ali, pra essa morada ali. E vocês compraram do Rui? Ou não, já era outro? Essa morada ali. Que compramos do... Do Não é Pires? não, nós compramos do... Não era, essa morada é do final do Rui Pires. Ele que construiu. É, mas compramos, acho, do filho dele. Mas eu não me lembro como é que chama. Dudu? Dudu. Ele ainda é vivo. É. E o que morreu esses dias atrás que eu soube foi a irmã do final de Elíbio Cunha, lá no Mato Grosso. É o Natan que contou? Foi você que contou? Sim. É. Eu comprei a terra dela. E aqui, como é que era em Acorá quando vocês vieram? Era muito lindo. Puro barro dentro da cidade. E muito afamado de briga, fazia festa, sempre saía briga, né, coisa arada. Até quando o Oribe vinha para cá, assim, trabalhar, que daí tinha festa, daí nós escutava, daí no rádio, né, mataram, fizeram isso, aquilo, brigaram, só brigavam e brigavam. Agora, graças a Deus, tá calmo, né? Quanto tempo já faz que não? Só lá na Polaca que se via da dança. Mas Independência também acontecia muito. É, Então não era tão afamado. não era tão, Mas também acontecia mortes. Acontecia assim. O senhor não perdeu um irmão assim? Lá não. não, Não mataram um irmão? Lá em Girá. em Giruá, E não foi por briga. não, Um cara tirou de covarde nele. 3 anos. Ele ia ir na rua, tiraram, acho que uns 100 metros da onde tiraram ele. Pegou a bala bem no coração do coitado. E um cara que nunca brigou com ninguém. E ele nem viu de que morreu. No passado ainda acho que era pior, porque andavam armados e tinha as revoluções também, né? Não sei se vocês sabem alguma história sobre a Revolução. Revolução, não sei. A família não Não. participou. Mas agora falando em briga, eu lembrei
da pedrada, vocês eram crianças. Ela que tem que Ele falar. que tem que contar, que eu não me lembrava disso. Eu esqueci daquilo. Não... Uma declaração de amor. Não. Isso não dá pra falar, porque daí né, a gente vai falar em amor. Era criança, né, vô? Viu? É, ela que conta. Eu não, porque Não, eu nunca contei, eu sei. a mãe que contava, que disse que ele, eu ia indo, a mãe ia me levando para aula, né? E daí ele vinha na aula, acho que vinha na aula também ali. Eu ia. Daí ele disse, fica uma pedrada naquela menina lá para marcar para mim casar com ela. E fincou mesmo, por um lado que não me acerta. Daí a mãe disse, mas que é isso, guri? Da que saiu isso? Não, eu finquei uma pedra para mim, depois eu crescer, para mim casar com ela. E a marca? Não tem? Não teve marca. Que bom. Mas como que vocês se conheceram? Nos bailes, né? Que saía por lá. Disse que eu queria dançar comigo, eu era muito nova, daí a mãe fez assim. E esse se invocou daí. E eu não fiquei dançando, porque eu era muito nova. Daí ele terminou com o baile. E quando foi pra casar, a família não tava muito... Ah, eles nunca aceitavam. Depois que eu comecei a namorar, daí, desde o meu irmão, nunca aceitava. Minha irmã que nunca falou nada. Mas meu irmão, Deus o livre. E como que foi o casamento? Como é que era? Como é que foi? Pra casar, teve pedido do casamento? Claro. Ele falou pro pai e a mãe que ele se interessava em casar comigo, daí comecei a namorar. Contra os gostos deles, né, mas deixaram. Daí até que um dia casei. Casamos em Independência. O pai e a mãe fizeram uma janta, carne de porco, assado. E teve o casamento religioso? Depois que a Vera nasceu. Daí casamos pela igreja. E qual que era a igreja? Lá da Como Colônia é Glória. Glória? Nem conhece lá, eu acho, a igreja, né? Bem bonita a igreja. Né? Foi assim, o primeiro dia que nós se encontramos lá que nós se encontramos para namorar, esse aqui chegou e me disse assim para mim, vamos dar uma volta. Tempo, né? E daí eu saí com ela, vamos caminhar. Sim, né? Daí fomos até o Arthur, voltamos, daí entramos na igreja, me pegou na minha mão assim, e disse assim, aqui que nós vamos casar. Ficou. Ficou registrado o casamento. E não fomos casar lá mesmo. Ficou registrado o casamento. Casamos na igreja lá mesmo. E depois vocês foram pra Ponte do Borricá. Sim. Moraram um tempo lá. Há quantos anos nós moramos lá? Mas eu acho que moremos, não sei lá, mas eu acho que uns 13 anos por aí. Mais. E lá vocês compraram de quem? Do João Vargas, conhecido por João Ladeira. E ali nessa região não era onde morava o Balduino Rosa? É. Adianta. É perto ali. Pertinho. Não conheceram ele? Eu conheci, eu cheguei a conhecer, mas não quando eu fui morar lá de antes. Antes tempo eu conheci o Balduino. Já tinha. Ele lidava com a serraria, né? Eu conhecia o seu Balduino. E ficava ali perto da onde vocês moravam? Ele ficava mais, o seu Balduino ficava ali para aquela banda do final do Dule. Mas é perto. É do rio, mas para lá do outro rio. No Rio Borricá. É. Parece que eles tinham uma barca também. É, Que não devia existir a ponte na época. é. E eram vizinhos da Dona França, quase. Sim. Ela sempre vinha ali em casa, nós ia lá. É, teria até ela estava ali em casa. É.
Conversava, que dá gosto de ver. Não fechava a Morreu com boca 100 e nunca. poucos anos na França. Né? E morreu porque ela se quebrou. Não tinha morrido. Estava viva. Pessoa de idade se quebrou. Mas uma das pessoas de mais bom coração que eu já conheci. Dona França. É. E ela contava tudo aquilo perfeitamente, né? E sobre esse período que vocês foram na escola, chegaram a ser colegas? Não. Não. Pela diferença de idade. E como é que foi? A aula. O primeiro dia que nós chegamos na aula foi eu e a minha prima, a Rosinha, da filha da finada Anitta, que é a minha madrinha. Daí cheguemos atrasada. Daí eu entrei, mas eu já não sabia que tinha que pedir licença, né? Peguei e entrei. Daí a professora, era uma professora brava que Deus o livre. Daí ela disse, vão lá na porta e entre de novo e pedem licença. Chegaram atrasado. Eu voltei, pedi licença. Dá licença, professor? Pode entrar. E a Rosa, essa minha prima, acho que deu umas 3, 4 vezes ela saía e não pedia licença para entrar. O professor não deixava entrar. Mandava eu voltar de volta. Eu disse, fiz assim, licença, não deixa você entrar. Dei até que ela pediu licença. Era teimosinha de certo, né? Daí, mas sempre fomos colegas de aula, tudo com ela, sempre. Com essa, a Rosinha que nós chamávamos. Era professora, que ela morava lá no lugar. Brava com a caminhão. Professora Diva. Diva, primeira professora minha. E onde era a escola? Era ali, sabe, ali da Glória. Daí sobe, tem uma morada, daí tinha uma dessa morada que tem 2 moradas, daí tinha um colégio ali, pra cá um pouco. Não é ali perto do bolicho? Não, mas era mais pra cá. Ali onde ficava aquela parte ali, que era tudo ali, era do boliche do Benalico, daí pra cá onde tinha a casa Daí saía pra banda da casa da Angelina. da Dona Angelina. Pois ali é, que eu digo, perto do bolicho. Né? ali que tinha uma casinha que era a escola. Ali era a escola. E tinha um boliche também? Sim, era do meu cunhado esse boliche. Na época. Na época não era, mas depois era da minha irmã lá. Na época era de quem? Nem sei como é que era o nome. Tinha uma ferraria do tio... Angelim. Não. Não é, tio? Do tio, esse João. João, que é marido da minha tia que mora lá, da tia Natália. Daí esse meu cunhado que comprou essa... Era uma ferraria. Ele botou um boliche ali. Isso lá em Colônia agora. Lá em Colônia Glória. E a sua escola também era a mesma? Não. Depois disso. Eu fui na aula lá nessa aula que ela falou. Perto do boliche ali. Foi lá que eu comecei. Meus primeiros passos que eu dei em rumo à escola era lá. Depois sim, daí eu fui ali para a esquina Araújo. Daí. Caminhei 1 ano lá naquele colégio lá, daí, naquela escola, daí fui para a esquina Araújo. E lá em Esquina Araújo? O que o senhor se recorda? Mas recordo que eu ia na escola lá e a professora Brava puxava as orelhas da gente. Eu nunca também puxando a orelha. E a minha foi pouco puxando a orelha, porque não cresceu muito as orelhas, né? E para ir para aula era longe de casa? Não, a esquina Araújo é perto. Perto, Quando mas o Márcio dava uns 4 quilômetros. Tu vê 4 quilômetros hoje é perto, naquela época era perto, não? Hoje já se torna longe. Hoje já para ti, 2 quilômetros dá ali na Grande do Seu Cadório. Daqui Duas ali vezes na lá. Grande do Seu Cadório. Acho que eu vou até chegar na cidade, até eu acho. 2 quilômetros. Até chegar no calçamento, acho. Em frente a Cameiro, por ali, 2 quilômetros. Daqui lá no Seu Cadório hoje dá... Acho que dá uns 4 quilômetros também. E como é que era? Ia
A Para pé? ir para a escola, juntava os vizinhos, gurizada? Nós se encontrávamos tudo na estrada. Eu que não tinha ninguém assim. pra ir. Peleando nas estradas, piazada, né? O pai me levava até uma altura, daí tinha um matinho para passar, eu tinha muito medo. Tomava laço do pai em casa, porque nós brigava na estrada, a escola que se borrachava tudo brigando. E eu tinha muito medo de passar naquele matinho, daí o pai, daí a minha irmã casou, né, que era a Natália, daí foi morar ali ali naquela vilinha lá da Colônia Glória. Daí o pai comprou uma casa, veio morar ali por causa de mim, para mim não vir a pé. Daí eu fiquei pertinho, daí era bem pertinho para ir na aula. Daí fizeram um colégio bonito de material que tem lá, agora está tudo abandonado também. E levavam merenda? Sim, ovo cozido, batata assada, essas merendas que nós levávamos. Fruta, laranja, dava para as colegas. Você trocava de merenda, às vezes quando uma não tinha, dava o que tinha para outra. Hoje, né, quando é tudo mais fácil. Os cadernos eu levava em pastinha, que a mãe fazia, assim, de sacolinha. Não tinha nada dessas mochilas, essas coisas. E vocês se recordam de irem na Vila de Independência? Qual a primeira vez assim que vocês se recordam como que era lá? Independência, quando não era município, eu conheci, me lembro. O pai negociava com o comerciante lá, vendia os porcos, o Selmo Gress. Comprava lá e quando vendia os porcos, descontava a conta. Depois vendia, o pai vendeu o porco para um que foi prefeito lá, seu Amélio Fagundes, parece que é. Ele tinha um comércio também lá, o pai negociou muito com esse homem lá. Na esquina Araújo, o pai nós comprava muito do seu Milo Bigolin. Um comércio ali também, na Araújo. Mas só ali era bulicho, coisa de bulicho, assim. Era tratado de primeiro era bulicho, hoje se trata casa de negócio, né? E tinha moinho, por exemplo? Tinha. Nós levava moagem lá na Coelho Medeiro, no moinho do Nilo Xera. E daí tinha, na Coelho Medeiro tinha, que moía, fazia farinha de milho, do Antônio Kowalski. Irmão da mãe. Irmão Eles moíam. Acho que tu não colheu esse dado do moinho ali da Colônia Glória nunca, não. Hoje que tu... Tinha um unha lá. As bicas, assim, que escorria água naquela... Tocada a água, né? Uma rodona grande. Nós brincávamos naquelas bicas. A água ia por uma valeta, mais ou menos mais de 3 quilômetros por uma valeta até chegar lá na bica lá que tocava a roda d'água. Ela cruzava por lado de lá da ponte ali que nós descemos ali. Onde tem a pedreira na grua ali. Me diga dali, ia lá. Fraudeava tudo aquela terra do velho Kowalski assim, ia fraudindo lá, ela subia aquela canhada lá assim, depois descia. Eu não sabia disso também. É. Hoje que eu estou sabendo. Eu achava que... E hoje seria um fato para tocar um moinho através de água, seria muito mais favorável para você instalar um moinho para tocar água do que antes. De primeiro era tudo feito com a mão, assim, picareta. E hoje, se fosse marcar para levar água através dessas redes cavadeiras, fazia uma valeta dessa, questão de um dia fazia, né? E muito bem feita ainda.
E serraria, olaria, tinha? Tinha. Serraria, tinha uma serraria forte na esquina Araújo, que é dos Marasca ali. Forte mesmo. Tem até hoje lá o cano lá. Tocada a fogo, né? É, tocada a vapor. E eles buzinavam quando era meio-dia, né? É, quando era 11h30, abriu. Ouvia lá na Glória. Como é que pode, né? 10 quilômetros, eu via muito mais do que 10 quilômetros. Apitava. Oi, eu tocou lá. 11h30 era. Não era o 12, era o 12h30. E quando era 1h30, buzinava de novo. Para começar o serviço. Morto, coitado do seu Valdemar Marasca. E olaria? Olaria tinha do seu Amândio Ritter, fabricante de tijolos e telha. E que tijolo bom. Alguma outra coisa assim? Ferraria, a senhora falou. A ferraria tinha que era meu tio, mas dele vendeu e foram embora para 13 de Maio. Daí, lógico que terminou na Glória. Que é essa olaria, essa ferraria que tinha ali na Glória, que ela falou antes. E foram para 13 de Maio. Que daí, no lugar da ferraria, colocaram o boliche. Bom, tem alguma história que vocês se lembraram sobre o passado de algo que eu não tenha perguntado? Que queiram falar? Da minha parte, acho que não. Histórias. Tem muitas outras, né? Mas assim, desse período mais antigo. Eu acho que as coisas antigamente as festas era mais favorável para se comprar um pedaço de terra do que hoje. E o tipo de que se fazia comercialização dos produtos, o maior produto que se vendia, que se criava na colônia era porco. Mas assim, feijão, essas coisas, isso tinha muito ralo que se vendia. Conseguia vender uma bolsa de feijão para um bolicheiro a troco de mercadoria. Era tudo guardado em tuia, com pó. E como é que não caranchava hoje, né? Vai deixar carancha tudo. Mudou, não. Os que vem mudando. O arroz também era tudo em tulha, nos garpão, tudo tapadinho. O pai tinha mais ou menos na esquina Araújo, feijão, ele plantava por ano 5 hectares de mandiocal, mais ou menos, por gasto. Ali era tratado porco, era tratado cavalo, vaca, boi. Você fazia uma mistura de rastoio, que rastoiava os milho e a ração de mandioca. Plantava alfafa para tratar os bichos também. Alfafa se vendia também, enfardava e vendia. A primeira que levavam no moinho, né? Fazia uma fornada de pão, ou se não, a primeira coisa, uma fornada de cuca ou bolacha. Agradecendo, né? Se você colher, e os trigos eram colhidos mais tarde, né? Se eu colhia primeiro, aproximando o primeiro o primeiro que colhia trigo, emprestava a bolsa de trigo para levar no moinho para poder fazer os pão, os doces para Natal, essas coisas. Hoje, nessa época, não tem mais trigo para colher, né? Mudou tudo, a frequência do... Até o soja, né? Mudou tudo. E a cuca que a senhora sabe fazer, aprendeu com sua mãe? Eu aprendi com a mãe. Lavar roupa bem lavada, a primeira vez que a mãe mandou eu lavar roupa, eu lavei, estendi na cerca, ela foi lá olhar. Daí ela veio de lá com aquela roupa assim, disse assim pra mim, isso aqui é lavado? E pá na minha cara aquela roupa. Isso aqui é pra te aprender a lavá-la, bem lavada. Desde aquela vez, eu não... Tem que esfregar tudo, se tem uma manchinha, tirar. Como é que pode, né? Hoje, o que sai na máquina, sai, o que não sai, fica.
Eu tirava o couro das mãos, esfregando. E até hoje eu esfrego. Eu esfrego tudo antes de botar na E o máquina. velho, o pai era um velho boirano, viu? Eu nunca tomei um tapa do meu pai. Trabalhador demais. Hoje não nasce um cara que trabalhou mais do que o pai, eu não duvido que tem. E o pai vivia emprestando o dinheiro e não cobrava juro. Se quebrou, podia o pai hoje quem sabe, mais de 1.000 hectares de terra. Com o dinheiro feito trabalhando no colônia. Antigamente comprava terra a troco de cavalo, né? Cavalo, criação. Me lembro que na esquina Neve ali, me lembro que eu tinha o seu Samino, que ia vender 250 hectares de terra para o pai, e o pai tinha 400 e poucos mil guardado numa bolsinha de sala em cima do forro da casa. Na cunheira. Não na cunheira, em cima do forro, assim. Ah, como é que já se escaratado? Dentro de uma bolsinha de sal. Emprestava. Quanta gente o pai emprestou, dinheiro e não cobrou juro. E a inflação vem vindo, vem comendo. E comeu. Hoje para comprar uma hectare, né? Não é fácil. A terra se valorizou muito, né? Hoje não é fácil para te comprar uma hectare de terra. Se tu vai comprar uma hectare de terra hoje, com a produção que está hoje, o que produz aí, eu sempre digo, fazendo uma média de 5 anos, plantando, não sobra 30 sacos de soja livre para o cara. 5 anos, não sobra 5 sacos por ano numa hectare de terra. Agora tu vai pagar 700 sacos, 800 sacos, que é hoje, não tem mais terra nesses preços. Vai pagar 1.000 sacos de soja, produzindo 50 sacos, a metade é despesa e a metade não. Vamos dizer que sobra 30, mas não sobra. Para tirar daí, eu digo, vamos fazer uma conta para arredondar, 900 sacos, seja 900 sacos de soja. Sobrando 30 sacos de soja por ano, por hectare, leva 30 anos para pagar a terra. Coisa séria para evoluir a terra, né? O senhor quer falar? O senhor teve um tempo como político, foi vereador em Iacorá na primeira legislatura? E eu fui vereador, sim, meio empurrado, né? Me pediram para ir, né? Mas foi muito bom eu ter ido, porque daí eu aprendi a saber o que é uma política. Vi muitas coisas diferenciadas dentro da política. Pessoas dignas, que eu pensava sempre o bem do nosso município. E daí eu corri atrás de um conjunto e eu não consegui esse conjunto, formar as mesmas ideias que eu tinha. E mais tarde eu vi que muita gente corre atrás de política através de conveniência. E que não era o meu objetivo. O meu objetivo era o bem do nosso lugar. Isso me causou então um arrependimento, porque eu aceitei a decisão de ser uma candidatura. Eu vi que muitas vezes não é aquilo que a gente pensa. A gente sempre está meio contrariado, meio dos amigos, que a gente acha que somos amigos, um bom cidadão, e muitas vezes muita gente que está do lado da gente estão atrás de conveniência, e não pelo bem do município. Então, eu fiquei conhecido desses pensamentos, que me trouxe um arrependimento muito forte, que até hoje eu aconselho muita gente que saia da política, para não dizer que tu está dentro de uma política através de conveniência. Eu sempre quis conveniência, assim, pelo bem do município, nada retirando dos cofres públicos e botando no meu bolso. Então, esse é o arrependimento que eu tenho. Então, eu vejo que é um comando que é meio difícil de você comandar por causa disso.
muitas vezes as pessoas digam gastando o que tem, para ver se traz aqueles que têm interesse de conveniência a si próprio, que não faz bem ao município. Vejo que isso não adianta nada. Então, me causou assim um arrependimento que eu não pude alcançar aquele objetivo que eu queria sempre pelo bem-estar da sociedade, que é o município que a gente vive. E como que foi esse início do município? Aonde era a Câmara de Vereadores? Quais eram as dificuldades em termos de infraestrutura? Hoje se vivia ali a Câmara de Vereador foi instalada onde que era a subprefeitura. Que é onde não existe mais esse Hoje não prédio. existe, hoje ali é... É pra cima do moinho que tinha. É ali que tem hoje ali Negócio de luz, isso é luz, CRT. ó. a CRT, ali era a subprefeitura. Na casa comprida. E daí, depois que foi mudado ali, foi alugado uma casa. Foi alugada essa casa, daí foi instalado lá, foi criado lá, que lá era a atual prefeitura nessa casa. Que ela existe ainda, na esquina ali da rota ali. E depois, sim, foi mudado. A dona Cleide veio comandar o município e teve essa liberdade de progredir melhor, que sem casa ninguém vive. Então ela criou a casa administrativa, que eu acho que é muito lógico, é um dever do mandatário do município, como prefeito, logo pensar na casa administrativa que a dona Cleide fez isso. Eu elogio muito isso aí, que foi criada uma linda prefeitura, que poucos municípios têm uma prefeitura que nem a nossa, que é um exemplo. E devo de recordar essa pessoa como administradora, se chama ela Cleide Chafariz, que muito me alegra por ela ter criado essa casa administrativa, que não só a casa administrativa, como a Câmara de Vereadores também. E eu não tenho saudade nenhuma para falar em política, não tenho. E o meu conselho sempre que pessoas do bem não se metam em política, porque a política hoje está em cima de interesse pessoal e não como... Interesse social. Interesse individual. E a prefeitura primeira foi ali na Rótulo? A Não, prefeitura primeiro foi na Rota, sim. Foi na Rota. isso aí. A Câmara de Vereador que foi ali, onde que era a subprefeitura. Bom, o senhor falou do que o senhor não sente saudade, mas o que vocês mais sentem saudade do passado? Ai, a gente tem saudade de quê? Que eu tenho saudade do meu pai, da minha mãe. Muitas vezes lembrando dos meus irmãos, das minhas irmãs. E do sistema que a gente foi criado, que foi diferente, foi muito gostoso, porque se criamos numa fartura. Comendo toicinho de porco, garrão de porco, mandioca cozida, que hoje poucos plantas de mandioca estão comprando no mercado. Batata doce. Colônia, eu não tenho saudade porque eu conservei a colônia para mim trabalhar em cima. Quando dá para mim trabalhar, eu vou lá trabalhar um pouco. Sei que é de lá que se planta, é a grande fonte de onde sai a comida para a gente comer, a sustentação de uma família, a maior parte é da colônia. Isso a gente assegurou, então a gente não tem saudade disso porque a gente tem. Saudade a gente só sente quando se distancia das coisas, né? E
Acho que o mundo cada vez mais difícil de se viver, tem que viver com grande cuidado, porque as coisas estão ficando caras. Inventaram a tal de estudo, buscando as crianças do interior, que bem podiam trabalhar meio-dia, ir na escola e voltar a trabalhar em casa, ajudar os pais, aprender a fazer alguma coisa que hoje não estão aprendendo. Muitas vezes a dificuldade está chegando, não se consegue as crianças aprenderem as coisas. Criaram essa lei do conselho aí, que pai não pode dar um puxãozinho de orelha na orelha do filho. As crianças reminando quanto os pais não aprendem a trabalhar. Eu acho que fugindo da colônia é já fugir das coisas boas. Terminou as colônias, né? Pode cuidar que não tu anda por aí, tu não Hoje, tem se mais. criar um porco lá na colônia, estão roubando. Criar um terneiro lá na colônia, estão roubando. E que dele daí, as autoridades não vencem, mas atender todo mundo, porque é isso aí os laços que saem, né? Que isso é muito ruim, viu? Então eu na política não quero nada. Eu sou pelo bem do município, sempre vou procurar votar no melhor. É isso aí que eu tinha a dizer. E não tenho saudade da política. Eu tenho saudade das coisas boas. É isso aí. Não quero me envolver, porque a nossa gente, hoje no interior, o espírito, a moral, a educação, pouca educação, pouca moral tem para se tratar. E vivem, em maior parte, tentando enganar e dar sustentação pelas coisas ruins. Trair o eleitor para votar, para se colocar dentro da prefeitura, para poder ter vez lá das conveniências do dinheiro público. Vó, a senhora quer responder a pergunta? Eu também sim, a gente eu sinto saudade da minha mãe, do meu pai, né? Do meu irmão que você foi, dos meus tios, tia, e das coisas que a gente tinha na colônia também, que agora a gente aqui, a gente tem, mas é comprado, né? Como tinha bastante galinha, bastante porco, vaca de leite, tinha marreco, tinha pato, tinha peru. Eu achava a coisa mais linda, na colônia, né? Ia lá, arrancava uma coisa e tirava lá na enserra, tinha os porcos na enserra. Então isso era, pra gente era, matava um porco, tinha sempre fartura, né? Claro que graças a Deus não farta, né? Mas é que não é como tu tá lá na colônia. E depois começaram a roubar lá em casa, e que a gente começou, os piazetos começaram a dizer, não, a mãe e o pai não podem mais ficar aqui. E é perigoso mesmo, né? E vinham pra cá. E daí? Temos aqui. Benção. Mas era muito gostoso morar lá, eu gostava de morar lá. Bom, a gente está quase encerrando. Eu queria saber qual que foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram na vida e o que vocês aprenderam com isso. Dentro da dificuldade, Você deixa por ir respondendo. olha, dificuldade sempre a gente está se encontrando, né? Sempre. Isso em cada momento. Tem que ter um cuidado nos seus negócios, para não gastar o que tu não tem. E se gastar é uma dificuldade. E muitas vezes a gente acreditou nas coisas, até gastou. Facilitou e gastou. E a gente pedalou, patinou um pouco para as coisas vier dentro dos limites que a gente podia fazer. A gente patinou, sim, muitas vezes. E a dificuldade que nós temos, muitas vezes, que hoje, na parte da saúde, né, isso é muito natural. Não, às vezes se enfrenta, isso é uma dificuldade muito grande para a gente pensar
muitas vezes pela vida humana, né? Como a gente gosta de viver, quer que os outros tenham esse prazer de viver, né? E dificuldade, que também a gente tinha dívida para Infração, pagar. por exemplo, infração no mundo. Se tu facilitar dentro das infrações, isso tu patina aí no seco. E não Cada vez mais. Cada vez mais. Então, Mas, isso são dificuldades, né? eu queria saber sobre a perda da sua mão. Isso aí foi a perca na minha mão, foi dentro uma fatal facilitação na correia da máquina, né, da tração da máquina. Eu pensei que eu pedi para o operador chegar lá para verificar se a correia da tração estava frouxa. Eu pedi para ele subir lá e puxar a alavanca para esticar, para não bater na correia. E não sei se eu me expressei, mas a pessoa foi e ligou a máquina, o motor, e eu estava com a mão ali na polia. Isso que estando de segundo, perdi minha mão. Mas nada, culpei ele. Isso aqui é um acidente, tinha sofrido um acidente, isso se tu facilitou, aconteceu. E daí, estou aí acostumando com a falta da minha mão. Muitas vezes a gente não chora porque não tem lágrima. Mas ele fala, né? Mas tem que agradecer a Deus que tá aqui, né? Não, tá vivendo, que Deus o livre, puxava a roupa, o braço inteiro, né? Podia ter putado. Mas tá aí. Foi mais uma das dificuldades. E a dificuldade também que nós andamos um pedaço de terra para pagar a conta e não recebemos nada até hoje. Eu passei por essa, eu vendi uma propriedade para pagar outra que eu comprei e não recebi, vendi para os veiacos. Na hora que eu vendi, tive uma boa informação e não se comprovou isso. Porque a pessoa diz que é bom até o dia que quer e é ruim até o dia que quer. E isso é uma verdade no mundo. E eu caí numa dessas. Eu perdi. E tivemos que trabalhar, lutar. Perdi 33 hectares de terra nessa venda de terra e tive que lutar buscando dinheiro daqui, dali, arrumando dinheiro emprestado para terminar de pagar essa terra que eu comprei. E que eu podia ter pago com a venda da minha terra. Né? Vendemos 33 hectares e não recebemos nada. Bom, eu queria ainda citar mais uma dificuldade. Eu até sei onde que tu vai falar. Eu não passei por isso, que foi a perda dos seus pais. Deus me livre. A pior coisa que foi na minha vida. Porque de um casamento, do meu filho ainda, né? E daí eu queria tanto que eles ficassem. Eu disse, ficam aqui, vão amanhã. Daí o finado mano disse, não tia, eu já vim. Eu disse, porque vocês não vão tudo junto aqui? Eles disseram assim, não. Daí ele disse assim, não tia, nós vamos, já vim aqui pelo asfalto para não ter perigo. E vou voltar por ali. Daí ainda fui lá, abracei minha mãe, conversei com a minha mãe, porque sabe, quando é um casamento tem que dar atenção para todos, né? E daí, ainda bem que eu fui lá, tirei o tempo, fui lá, conversei com ela. Ainda pedi que ficasse, daí o mano tinha, porque eles vieram com ele, né? Ele que trouxe eles. O mano, veio o mano, a mãe, o pai e a Nardiela do finado negro. Daí, resolveram, o finado mano, a mãe disse, onde que o mano ficar, nós fiquemos. Daí nós vamos lá para tua casa. Daí, ficou certo, dali a pouquinho ele veio e disse assim, tia, não, nós vamos ir. Diz, mas por que vocês não ficam? Dizendo para ele, né? Fico. Daí resolveram ir, gente, né? Daí no outro dia, quando vieram me dar a notícia, nós estava dormindo. Daí ficou tudo as coisas aradas lá, para no outro dia nós ir tudo almoçar lá, que sobrou um horror de coisa, né? E daí antes do final, do mano sair, ele disse assim, tia,
guarda umas cucas dessa, manda pela, não sei qual é que ia para lá para mandar para ele, né? Não, pode deixar que eu guardo, tinha feito bastante, né? Te mando sim. Daí no outro dia o Jersey lá e o compadre Marcão bateram na janela lá, mas não estava dormindo. Daí se eu levantei, mas eu vi que o Jersey assim, tava branco, pensei, certo, bebeu. Por isso que tá assim. E não, ainda eu disse assim para o compadre Marco, um dia bonito, eu disse assim, que dia mais lindo, né, compadre Marco? Nunca na minha vida eu sonhava uma coisa dessa, né? Daí o Arci foi junto com o Rio para tratar os porcos lá ligeiros, as vacas, sortar os terneiros, tudo para mamar. E não me falaram nada lá em casa. Nada. Só eu desconfiei que o Arci disse assim, a senhora pega os seus remédios, dona Jaci. Por que eu falar isso? Levei junto. Daí lá quando nós ia ali naquela cemiterinha que tem ali, daí o compadre Marcos falou, eu tenho uma notícia que não é muito boa para dar para vocês, mas nada grave, ele disse. Mas eu acho que o Uribe já sabia, se tinha contado. Não é nada grave. Eles iam indo, sofreram um acidente, mas nada grave. Mas quando eu chego ali no Seu Martim, tava todos os que eram convidados aqui, estavam tudo lá, no Seu Martim. E a Vera eu não vi. Porque a Vera é Deus o livre, né? Daí eu perguntei, mas e a Vera onde tá? E ela não aparecia. Até que chamaram as gurias do posto lá para medir minha pressão, porque eu sempre tinha pressão alta, né? Media minha pressão para que Deus o livre desse um treco lá, né? E eles contaram que estava no hospital, né? Primeiro foram contando assim, que estava no hospital, que isso, que aquilo, que não era nada grave. Até que foram e contaram. Meu Deus do céu. Aquilo, acho que tivesse me dado um balaço, assim, em mim, não era tão doído como aquilo ali. Mas eu também nunca pensei que fosse tudo eles, né? Ficou só a guria. E eu acho que Deus deixou a menina para contar que a mãe não estava, né? Que o Mano e o Negro, o Mano e o meu pai e a guria caíram no aterro. E a mãe sartou fora. Arrebentou o cinto. Ela sartou fora e ficou num buraco. E a guria disse que quando tiraram de lá, mas a minha avó não está aqui. Daí, porque diz que quando viram o barulho, os vizinhanças ali correu tudo lá. Isso devia ser madrugadinho, né? Mas isso era não sei se era 2 horas. Daí correram ali, ver o que era, né? Até hoje a gente não sabe como é que foi, como é que não foi, porque daqui cair para cá. Se veio alguma luz, ele se perdeu, ou se ele cochilou, porque ele não bebeu. Ele caiu, ele vinha pela parte direita da ponte, a Roma girou, e ele caiu para a parte esquerda, do lado de cima do aterro. E pegou bem na beiradinha da guarda da ponte, assim, que a minha mãe, ficou os cabelos da minha mãe ali, e ela caiu um montinho lá. De um dia falando com meu irmão, porque vocês não me chamaram, que eu queria tanto. Não, foi muito bom tu não ver. Chega eu disse, que olha, a gente é forte, mas não dá para entrar. A minha mãe parecia só uma mão, diz que ficaram tudo, sabe, a cabeça assim lá neles, aqui assim parecia só isso. Um choque, meu Deus, é muito forte. 3, já pensou? 1 não é fácil. Eu sempre pensava, meu Deus, o dia que eu perder minha mãe e meu pai, acho que eu não vou aguentar. Mas Deus dá força. Por aí. Bom, para a gente encerrar a entrevista, superaram tantas adversidades, criaram uma família. Queria que vocês deixassem uma mensagem final para as próximas gerações.
As próximas gerações que vem vindo, é isso? É. Eu acho que cada coisa que acontece no mundo vai servir de um exemplo para o futuro. E que o nosso mundo hoje nós temos diante de um espelho dos acontecidos, que traz assim uma fé, quem tem fé de viver uma esperança boa, sempre mudar os seus passos com cuidado, e grande cuidado, porque o máximo de cuidado ainda é pouco, né? E isso é a mensagem que eu deixo, assim, para as gerações que vêm vindo aí. Que nós, muitas vezes, chega a velhice, vai indo, isso é lógico que Deus deixou traçado assim, e que viver é muito bom. O mundo hoje é uma transformação, é uma paisagem muito linda para quem gosta de viver. Que nós não sabemos no futuro dessa história, que a vida tem transformação, que isso, eu não acredito nisso. Eu acredito na vida que nós temos. Os passos que nós temos que ter cuidado se nós gostar de viver nessas lindas paisagens que Deus deixou aí. É isso aqui, não existe outros fatos. E eu também digo assim, ó, nós vai para 60 anos já, entre namoro e casamento. Não foi sempre mar de rosas. Mas temos aqui. Criamos nossos filhos, estamos vendo nossos netos aí já formados, já. Graças a Deus temos vivos. Quero que Deus ainda ilumine nós, que nós nunca pensei de ter um filho esparramado na vida. A gente teve um cuidado com isso aí para não deixar filho esparramado. Porque hoje em dia, assim, um casamento às vezes uma simples palavra já termina, né? Um casamento. Não dá uma coisa, não deu certo, já pifa. Tomar banho, né, tia? Eu penso assim, não é assim. O amor o amor na vida hoje é um fato que tem que se enraizar. Para que tu possa valorizar isso. Senão, é que tu pronto fazer uma planta, não cria raiz, não vai sobreviver. E a vida é assim. Nós precisamos